Olá, pessoal! Estou mais uma vez aqui no nosso canal Nutrindo com Excel com mais um vídeo e hoje eu vou falar de tabela de cálculo nutricional, que é a tabela que a gente usa no rótulo, né? Muita gente tem me procurado pedindo uma planilha para fazer rotulagem, né? Eu ainda não consegui montar a planilha que eu gostaria de ter. Até porque rótulo envolve muito mais coisa além da tabela nutricional, além dos cálculos de nutrientes, né? A tabela envolve lista de ingredientes, que é uma lista por ordem de quantidade. Inclui informações obrigatórias, como se contém ou não contém glúten. E agora a gente tem a legislação dos alergênicos. Então, é importante informar se você contém algum alimento alergênico, né, na tabela que tem na legislação. E também informações como validade, como modo de preparo. Então, são informações bem... o rótulo, né, é um conjunto de informações muito completo. E eu não vou conseguir fazer uma planilha no Excel que traga um rótulo pronto. Mas eu vou disponibilizar para vocês essa planilha que vai fazer os cálculos nutricionais do alimento, que já é, acho que 50% ainda do rótulo são essas informações, tá? Então, assim, a planilha não está pronta como eu gostaria que estivesse, mas como tem muita gente me pedindo, muita gente com trabalho batendo aí na porta, precisando de uma ferramenta para poder utilizar, né? A gente sabe que hoje tem muita gente precisando trabalhar, o país está em crise, e eu não quero que vocês percam oportunidades porque vocês não têm uma ferramenta que ajude a fazer esses cálculos. Então, eu vou disponibilizar esta e mais para frente eu disponibilizo a que eu achar que tiver aí mais completa, como eu gostaria que tivesse. Então, mais uma vez, esse vídeo vai ser um vídeo que eu vou ensinar a usar a planilha e não a elaborar a planilha, tá? Os cálculos, as fórmulas as funções, né, para elaborar essa planilha são funções um pouco mais elaboradas e não é o meu objetivo nesse vídeo ensinar a produzir a planilha, e sim ensinar a utilizar essa planilha, que eu vou disponibilizar lá no Google Groups para vocês, tá bom? Então, estou aqui iniciando a gente tem aqui, ó, 3 abas aqui embaixo, a aba de insumos, a aba de receitas e a aba das referências do Ministério da Saúde. Tá, então, explicando o que é cada uma aqui. A primeira é a de insumos, tá? Essa aqui é uma planilha que eu estou usando atualmente para uma padaria, que eu estou desenvolvendo rótulos dessa padaria. Então, ela tá com as informações de ingredientes, de insumos utilizados nessa padaria, tá? Então, eu falo o seguinte: se você vai trabalhar numa fábrica de salgados, vai prestar um serviço para uma pizzaria, então você vai pegar todos os alimentos utilizados nessa fábrica e você vai olhar o rótulo de cada um e pegar essas informações e jogar na sua planilha, né? Se você, por exemplo, se lá usa açúcar, tudo bem, açúcar não muda muito de marca para outra. Você já tem aqui eu já tenho alguns alimentos, né, alguns insumos que vai ser a mesma coisa, não vai mudar. Então, você vai precisar alimentar essas informações aqui, alimentar essa planilha com os alimentos que você precisar utilizar. Se por acaso você quer uma tabela mais completa, você quer utilizar por exemplo, uma taco, uma tucunduva, e deixar já uma tabela completona com aquela lista de alimentos, de uma tabela bem completa, é opção sua. Agora, cuidado, porque aqui eu utilizei nutrientes, né, carboidrato, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, trans, fibra e sódio, que são os nutrientes que é obrigatório a informação em um rótulo. Tem algumas tabelas aí, que por isso que eu não optei por inserir nenhuma tabela aqui, que não contém, por exemplo, informação de gordura trans.
que é um nutriente de informação obrigatória. Então, você teria que incluir essa informação nesses alimentos. Por isso que eu opto sempre por utilizar cada planilha para cada lugar que eu trabalho. E eu vou alimentar com os alimentos utilizados nesse local que eu vou prestar aquele serviço. Tá? Então, aqui a próxima aba é a aba das receitas. Então, eu vou só pegar essas informações aqui, jogar aqui para baixo. Vocês já vão entender já já. Eu vou guardar elas aqui embaixo. Porque, ó, vamos apagar aqui, ó. Vou apagar para vocês verem como é que ela vai ficar vazia, no caso, né? Então, a nossa planilha, ela vai ser assim, vazia, tá? Então, esses campos aqui em cinza são os campos que eu vou inserir informações, correto? Então, aqui eu vou ter o código, tá? Quem já usa a planilha de cálculo de macro e micro já sabe utilizar. Aqui eu vou inserir o código, tá? Lá na lista de insumos, ó, voltei aqui para a aba de insumos. Cada alimento vai ter um código. O que eu costumo fazer? Eu costumo imprimir, ter no papel aqui essa lista de códigos e alimentos, né? E eu vou na minha receita lá e já vou lançando, por exemplo, se eu vou usar aqui o açúcar, eu já lanço no ladinho lá que é o código 107. Se eu for usar uma farinha de abóbora, eu já vou lançar lá. Tá, essas farinhas aqui são misturas prontas, tá, gente? Não é abóbora moidinha, não. São misturas prontas para pão. Então, vou utilizar lá, que minha farinha de abóbora é o 177. Tá? Então, eu tenho essa lista impressa para me facilitar na hora de lançar aqui nas receitas. Tá? Então, eu tenho aqui a minha planilha. Se você reparar, vou clicar aqui no descrição, num campo, numa célula. Vocês vão reparar aqui, ó, no campo de fórmulas, que ela tem uma fórmula. Tá? Todos aqui têm fórmulas. Se você reparar, todos estão com fórmula. Eu só vou inserir informações na coluna de códigos e na coluna de quantidades. E aqui na minha lateral, nós temos aqui as informações que serão calculadas. Eu só vou inserir aqui a informação de rendimento nesse campo aqui em cinza, tá? Que eu padronizei as minhas receitas para produzir 10 pães. Então, eu vou ter que lançar aqui que o rendimento da minha receita é 10 para ele calcular aqui para 1. Tá? Então, vocês já vão entender. Então, eu vou voltar aqui com a minha colinha, os meus códigos que já estão aqui embaixo na minha receita. Vou lançar aqui. Aí, automaticamente, já aparece aqui os alimentos, ó. Eu só lancei os códigos. Aqui também, vou pegar as quantidades da receita e vou lançar aqui. Tá? Vocês conseguiram entender? Eu vou fazer de novo. Ó. Vou fazer diferente, na verdade. Vou apagar isso aqui tudo. Não, não vou apagar ali. Eu vou apagar aqui em cima. Vou apagar aqui. E eu vou lançar manualmente, ó. Código 108. Como se eu estivesse lendo na minha ficha técnica lá no meu papel. 107, 137, 173, 129. São os meus ingredientes. E as quantidades... A quantidade está em quilo, tá ok? Então, aqui, ó, a farinha de trigo são 400 gramas. 170 gramas. 0,06... 0,006, 0,005. Então, aqui, tem alguma coisa errada na minha fórmula. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Assim, peraí.
Tava errado aqui, gente. Continua errado. Deixa eu só acertar aqui e vocês vão entender por quê. Pronto, já acertei aqui. E vocês vão entender por quê. Tá? Não confie muito na minha receitinha, não. Que ela tá mais pra poder explicar aqui como que vai se usar, tá? Então, vamos lá. Então, inserir aqui os meus códigos dos alimentos, inserir as quantidades, ok? Vocês vão ver aqui, ó, aqui embaixo são os totais. A minha receita tem no total 650 gramas. 650 gramas. Isso quer dizer que vai me render 10 porções de 65 gramas, que depois de assado eles vão se tornar pãezinhos de 60 gramas, tá? Eu até lancei aqui manualmente o nome da minha receita aqui, ó. Hambúrguer de 60 gramas, tá? Então, confirmando a minha receita aqui, me rendeu 10 porções. Então, eu vou vir aqui, ó, tanto que você tirar, dá erro em tudo, ó. Eu vou colocar aqui 10 porções. Que aí, lancei o meu código, lancei minhas quantidades, lancei quantas porções eu consigo fazer. A minha tabelinha pronta aqui, ó, toda pronta, tá? Aqui tá informando, tá? Para um pão. Então, um pão tem 157 calorias, 30 de carboidrato, 5 de proteína. E aqui do lado, percentual de valor diário, tá? Que ele tá calculando em cima das informações da minha terceira aba, que são as referências, que são as recomendações de valor diário de referência pelo Ministério da Saúde, tá? De uma ingestão calórica de 2.000 calorias, 300 de carboidrato, 75 gramas de proteína e assim por diante. Tá? Gordura trans a gente não tem recomendação. Isso aqui é legislação, tá, gente? Então, eu inseri esses alimentos aqui nessa aba e ela vai servir como base de cálculo para calcular aqui o percentual de valor diário. Tá? Lembrando que o valor diário a gente vai usar só uma casa decimal, tá? Acabei de diminuir aqui. E aqui as informações, tá? Lembrando também que a gente precisa ler a legislação, porque na hora de lançar isso aqui para um rótulo, você vai ter que saber se vai colocar uma casa decimal, duas casas, tá? Então, assim, aqui tem um cálculo das quantidades, mas você tem que saber o que você vai inserir lá no seu rótulo. Isso aí é legislação, porque depende da quantidade, tá bom? Então, assim, o convencional é que tenha apenas uma casa decimal, mas você tem exceções. Deixa eu diminuir aqui. Ok? Então, vou deixar padrão aqui uma casa só. Mas você vai ter que ler a legislação e vai ter que entender, porque tem regrinhas para isso. Tá bom? Então, é bem fácil o nosso cálculo aqui já está pronto. Um cálculo que normalmente leva pelo menos no mínimo meia hora para você fazer na mão, né? Para quem tem mais dificuldade aí. Eu fiz aqui em questão de sei lá, 1 minuto, né? Claro que vai ter o trabalhinho que vai anteceder isso, que é essa coleta aqui de dados, tá? Isso aqui é um trabalhinho também mais demorado. Mas depois que você fizer isso aqui, é só partir para o abraço, porque aqui você lança o código, lança a quantidade, lança o seu rendimento e pronto. Você já tem o seu cálculo completo, tá? Lembrando que, por que eu falo que essa aqui não é a planilha e que eu acho ideal? Ela funciona muito bem para padaria, como eu estou usando hoje. Agora, se eu for usar, vou dar um exemplo aqui, uma fábrica de brownie. Eu faço um tabuleiro de brownie. Esse brownie vai ter aparas, tá? Então, eu não vou ter um rendimento assim, vai render aquele tabuleiro, vai render 24 pedaços. Mas e o desconto das aparas? Isso aqui não está considerando isso, tá? Aí você teria que fazer aqui um rendimento mais ou menos proporcional. Por exemplo, se o que sobra de aparas de um tabuleiro de brownie é quase que mais um pedaço, né? Ou em relação a peso, eu posso de repente botar aqui que ele vai me render 25 porções.
24 porções para venda e uma porção para descarte, ou aparas, ou venda de uma outra forma. E aí você vai conseguir fazer esse cálculo. Mas isso aí também você tem que avaliar O que eu fiz aqui? Eu fico mexendo aqui e fico fazendo besteira. Tá bom, gente? Então é isso. A tabela é essa. Eu acho que vai ajudar muita gente aí no seu trabalho, na sua consultoria, no seu trabalho extra. E eu vou disponibilizar aí para vocês no Google Groups. Qualquer dúvida, qualquer coisa. Ingrid, essa planilha não tá servindo para mim, você pode me dar uma ajuda? Só me chamar aí no e-mail, me chama no WhatsApp que eu estou disponível. Tá, eu já coloquei para vocês aí que eu tenho o maior prazer de ajudar quem tiver interessado em realmente entender o Excel e usar o Excel. Tá bom? Eu estou disponível aí para vocês. Tá bom? Por enquanto é isso. Então até o próximo vídeo e abraço para vocês.